Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, para a gente falar, para participar do nosso webinar, que vai abordar o tema competência tributária em novas tecnologias. E eu gostaria de registrar que esse webinar, ele é uma iniciativa, né, do nosso grupo de pesquisa da Faculdade de Direito Milton Campos, e ele integra a graduação e o mestrado, e tem como foco a tributação indireta sobre o consumo na sociedade contemporânea. Ao longo dos semestres, né, nós nos dedicamos, o nosso grupo se dedicou aos estudos da pesquisa em competências tributárias e novas tecnologias, e esse evento de hoje, ele representa o fechamento, né, de um ciclo de muitos debates e de muitas pesquisas, e para encerrar os nossos trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, nós convidamos a professora Marta Leão, para falar sobre o tema de novas tecnologias, um tema tão inovador, né, e ao mesmo tempo tão desafiador, especialmente no que tange a competência em tributá-los, para tributá-los. Gostaria de agradecer, professora Marta, por ter aceitado gentilmente o nosso convite, por estar presente aqui hoje e por nos abrilhantar com seu conhecimento sobre o assunto. Muito obrigada. Eu gostaria também, né, antes da gente começar, de pedir licença, em nome de todas as orientandas, agradecer ao professor e ao nosso orientador, Frederico Brenner, pelo empenho, né, e pela dedicação nesse evento. Com certeza, sem ele, a gente não estaria aqui, né, participando desse evento. Professor, seu papel foi fundamental. Muito obrigada. Também quero agradecer as minhas colegas, né, Ludmila e Clarissa, pela troca de experiências, pelo trabalho, pelo prazer de participar com vocês. Temos que agradecer também a toda a equipe da Faculdade Milton Campos, né, em especial a Vitório Nicolas, pelo excepcional empenho na realização do evento, e a gente não pode deixar também de agradecer aos nossos colegas, né, que compõem o nosso grupo de pesquisa, pela troca de experiência durante esses semestres em que estivemos trabalhando juntos. Esperamos que nos próximos semestres a gente estejamos juntos novamente. Só para registrar, os interessados em formular perguntas podem fazê-las pelo chat, e depois que acabar a apresentação, a gente vai passar para os professores as respectivas perguntas. Bom, dando continuidade, sem maiores delongas, eu vou passar para o currículo dos palestrantes e das debatedoras, e em seguida a palavra para a professora Marta. Professora Marta Toribio Leão é doutora e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Teoria do Direito pela Universidade de Gênova e professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor Frederico Menezes Brenner é mestre, doutor e residente pós-doutoral em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Faculdade de Direito Milton Campos e advogado. A debatedora Clarissa Nepomuceno é especialista em compliance e integridade corporativa pela PUC Minas, pós-graduanda em gestão pela Fundação Dom Cabral e mestranda em direito tributário pela Faculdade de Direito Milton Campos. Ludmila Vital Januzzi é pós-graduada em Direito Tributário pela PUC Minas e mestranda em Direito Tributário pela Faculdade de Direito Milton Campos. Professora Marta, a palavra é sua. Gente, bom dia a todos, né? Agradeço pelas palavras da Fabiana na minha apresentação. Queria, claro, agradecer ao professor Frederico pelo convite para estar aqui com vocês, Fabiana, Ludmila, Clarissa. Na verdade, assim, depois dessa conversa introdutória que eu tive com o professor Frederico hoje, eu estou certa de uma coisa: vocês é que vão me ensinar sobre tributação na nuvem. Eu só vou trazer, talvez, questões para vocês debaterem, para vocês responderem nos trabalhos de vocês com relação a esse tema, porque é a linha de pesquisa que vocês estão estudando, vocês têm estudado isso, então, com certeza, vocês sabem muito mais do tema do que eu vou poder trazer para vocês. Talvez eu vou trazer uma outra visão, insights para vocês refletirem. Acho que a ideia sempre de um grupo de pesquisa no mestrado e no doutorado é sempre a gente sair sempre com mais dúvidas, sempre que a gente se encontra, do que com mais certezas, né? Então, talvez esteja aqui para trazer mais dúvidas para vocês e para que vocês consigam pensar
um pouco mais a fundo sobre alguns pontos na escrita do trabalho de vocês. Queria dar bom dia para todos os alunos também, fico muito feliz de estar aqui, espero que logo a gente possa fazer esses encontros presenciais. Eu adoro ir para Belo Horizonte, tenho muitos amigos mineiros, e que bom, né, enfim, eu não conheço um mineiro chato, gente, olha, eu não sei o que acontece em Minas Gerais, acho que pão de queijo faz um bem danado para as pessoas, deve ser isso, só pode, tá, então espero que logo a gente possa se encontrar na Milton Campos presencialmente. Bom, eu quero fazer uma exposição rápida para que a gente possa debater bastante o assunto depois, né, e que vocês possam me apresentar também aquilo que vocês estão estudando, estão pesquisando, para que a gente consiga conversar. Mas eu queria dividir a minha fala em três tópicos, tá? Eu queria, primeiro, começar com relação a qual é o sistema constitucional que a gente tem, qual é o sistema constitucional posto, né? Que tipo de regra de competência foi adotada pelo sistema brasileiro, porque isso me parece, de fato, fundamental para que a gente estude novas tecnologias, e o professor Frederico me disse, inclusive, que esse foi o ponto de partida, né, da linha de pesquisa de vocês, então acho que vai estar alinhado com aquilo que vocês estão estudando. Depois, eu queria falar sobre, afinal, quem tem a competência para tributar essas novas tecnologias, qual é a minha opinião sobre isso, né, independentemente daquilo que vocês vão trazer, e que eu tenho certeza que vai ser muito rico para que a gente possa debater esse ponto. E terceiro, o que o Supremo Tribunal Federal tem feito com relação a isso, né, e o que a gente pode falar com relação à jurisprudência atual do Supremo, especificamente para a tributação de novas tecnologias, tá? Então, esses são os três pontos que eu quero tratar. Então, primeiro ponto, qual é o sistema constitucional que a gente tem, né, com base na Constituição promulgada em 1988? Embora muito se discuta na doutrina, e embora muitos doutrinadores não considerem, vamos dizer assim, que a decisão tomada pelo Constituinte de 88 tenha sido a melhor decisão do ponto de vista político, a gente tem uma Constituição bastante detalhada em matéria de sistema tributário nacional. Ela é uma Constituição que adotou, ao contrário de todas as outras constituições no mundo, né, enfim, todas as outras constituições do mundo ocidental, mesmo aquelas constituições que são mais longas, né, que são mais detalhistas com relação a princípios, nenhuma constituição desceu a tantas minúcias quanto a nossa relativamente ao sistema tributário constitucional. Então, embora a gente tenha copiado, né, no plano infraconstitucional, o Código Tributário Alemão, né, embora nosso Código Tributário seja um código baseado, né, o Rubens Gomes de Souza segue a linha do Código Tributário Alemão no plano infraconstitucional. No plano constitucional, quando a gente olha para cima na Alemanha, existem dois dispositivos na Constituição relativamente à matéria tributária, e são dois dispositivos que são muito mais atinentes à matéria financeira, já que falam das receitas tributárias, do que relativos às competências tributárias. Então, vejam, a gente tem um sistema infraconstitucional que se baseou num sistema cujo sistema constitucional é muito diferente do nosso, né? O nosso constituinte, ele optou por um sistema de previsibilidade, por um sistema bastante regrado em matéria de direito tributário, um sistema que antecipa, né, que pré-define praticamente todas as materialidades tributárias, e ao fazê-lo, acaba também pré-definindo os outros aspectos da regra, né, tributária, né, então o aspecto quantitativo, o aspecto temporal, o aspecto local, todos esses aspectos praticamente são implícitos a partir da materialidade definida pelo próprio Constituinte de 88, ao estabelecer um sistema tributário amplamente detalhado, amplamente definido já em termos constitucionais. Por que parte da doutrina não gosta disso, né? Assim, por que parte da doutrina, vamos dizer assim, não vê isso com bons olhos, sabe? Porque, de fato, né, a discussão que a gente tem hoje relativamente à reforma tributária demonstra que esse sistema, né, embora ele, vamos dizer assim, traga ganhos evidentes em segurança jurídica, no sentido de que é muito mais difícil alterar um sistema posto na Constituição do que aquele que é posto simplesmente no plano infraconstitucional, esse ganho em segurança jurídica
também leva a uma dificuldade de modernização do sistema. Porque é evidente que eu tenho uma dificuldade muito maior de mexer num sistema que está no plano constitucional do que de mexer num sistema que estivesse, né, porventura posto no plano meramente infraconstitucional. Então, eu amarro o sistema, e ao amarrar o sistema, eu ganho em previsibilidade e eu perco, né, em capacidade de evoluir, em capacidade de modificação. Tá? É evidente, né? Eu não tenho como ganhar em todos os lados, mas isso é uma escolha. Né? A gente poderia ter feito outra escolha, mas essa não foi a escolha que foi feita pelo Constituinte de 88. Então, vejam que eu estou pontuando isso para dizer o seguinte, é papel da doutrina, muitas vezes, criticar a escolha feita pelo Constituinte, pelo legislador, né? É papel de uma doutrina, de uma ciência do direito séria, dizer, olha, esse caminho não foi bom politicamente, porque esse caminho nos deixou amarrado, esse caminho prejudicou a adaptabilidade do sistema, a, por exemplo, a novas materialidades econômicas. Bom, isso pode ser feito pela doutrina. Agora, o que a doutrina não pode é, ao, vamos dizer assim, não estar satisfeita com a decisão tomada pelo Constituinte de 88, ignorar que essa decisão foi feita, tá? O que a gente tem visto hoje, assim, na doutrina mais atual de direito tributário, é um certo inconformismo com relação à decisão tomada pelo Constituinte de 88, com relação a esse sistema posto, e aí se passa a, vamos dizer assim, a analisar o sistema como se gostaria que ele tivesse sido posto, e não como ele de fato é. Tá? Então, eu passo a olhar como eu acho que as coisas deveriam ser para que elas fossem mais justas, para que elas fossem melhores do ponto de vista político, né? Porque eu considero que, vamos dizer assim, que essas amarras, né, que essa dificuldade de alteração seria ruim para o sistema. Vejam que eu tô usando adjetivos aqui, né? Bom, ruim, né, politicamente melhor, mais adequado, porque normalmente essas críticas, elas vão para esse lado, né? Então, eu acho que seria melhor ser diferente, né, teria sido melhor se fosse diferente, e muitas vezes a doutrina acaba confundindo, então, esse desejo de que as coisas tivessem sido postas de uma forma diferente, com o fato de que elas não foram, de fato, postas dessa forma. Tá? Então, a decisão do Constituinte de 88 foi uma decisão de ganhar em previsibilidade, de ganhar em segurança jurídica e, claro, de, com isso, levar a uma determinada, né, perda com relação a essa adaptabilidade, né, a essa abertura a mudanças mais bruscas. E é isso que a gente está vendo hoje nessa discussão de reforma tributária. Vejam que, vamos dizer assim, a PEC 45, por exemplo, ela prevê mudança em 140 dispositivos da Constituição. Tá? Então, essa mudança, ela indica duas coisas. Primeiro, que a gente tem uma Constituição de direito tributário muito ampla e que, para eu fazer uma reforma, eu teria que ser muito drástica nessa reforma, porque eu praticamente tenho que mudar toda a Constituição de direito tributário, e que essa reforma, ela pode ser qualquer coisa menos simples, né? Então, um pequeno adendo com relação a esse tema, que certamente está, né, dentro do trabalho de vocês certamente também estão estudando essas questões, porque a gente pode estar aí na iminência de uma mudança, de uma ruptura constitucional com relação ao sistema tal como posto. Embora eu confesso que seja cética com relação à aprovação de uma reforma tributária nesse nível no Brasil. Ah, mas então, o sistema posto é esse, é essa Constituição que a gente tem, e a gente tem que lidar com ela, tanto com as vantagens que ela apresenta, como com as desvantagens que ela apresenta. A Constituição, de fato, fez um sistema bastante detalhado, fez um sistema que premiou, né, essa ideia de segurança jurídica, essa ideia de que a forma do exercício do poder de tributar e o que poderia ser objeto de tributação já foi, né, previsto no próprio texto constitucional, e o âmbito de discricionariedade que a gente tem para o legislador tributário é um âmbito muito menor se comparado ao âmbito que o legislador tributário tem em outros países. Daí porque a forma como outros países lidam com a tributação de novas tecnologias diz muito pouco sobre como o Brasil deve lidar com essa tributação.
porque, afinal, a gente não tem a Constituição brasileira em nenhum desses outros países. Então, embora a gente possa usar o direito comparado como exemplificativo daquilo que deu certo ou que não deu em outras jurisdições, isso diz muito pouco daquilo que pode ser feito no Brasil, em função do fato de que a gente tem, no plano constitucional, um sistema posto muito diferente do sistema posto nesses outros países, tá? Mas, embora essa Constituição ela seja muito criticada por parte da doutrina, por ter amarrado, né, por ter mumificado, como alguns autores dizem, o sistema, a Constituição ela foi muito sábia, no sentido de que ela não esgotaria todas as materialidades econômicas existentes naquele momento, no momento em que ela foi promulgada. E onde que a gente vê, vamos dizer assim, né, essa habilidade da Constituição de prever que haveria de surgir no futuro novas materialidades econômicas e que essas novas materialidades teriam, né, que porventura, por opção legislativa, ser objeto de um novo tributo. O artigo 154 nos responde isso. Então, o artigo 154, e aí já entrando no meu segundo ponto, né, de qual é a minha opinião com relação a onde, né, essas novas tecnologias se inserem dentro do texto constitucional, a Constituição, ela foi sábia no sentido de dizer, olha, realmente eu estou distribuindo materialidades econômicas, mas eu reconheço que se essa Constituição perdurar no tempo, e tomara que ela perdure, e as Constituições elas são promulgadas para perdurarem no tempo, haverão de existir no futuro novas materialidades, novas manifestações de capacidade contributiva, que não foram cobertas pelos tributos já existentes, pelos tributos já distribuídos por essa Carta Constitucional. Então, eu estou aqui estabelecendo que a União vai exercer essa competência residual para tributar novas materialidades, materialidades diferentes daquelas já distribuídas aos entes federados pela Constituição e que precisarão ser propostas por meio de lei complementar, né, tendo como fato gerador, né, e base de cálculo, materialidade distinta daquelas já distribuídas e necessariamente deverão ser não cumulativos. Então, a Constituição, ela deu a resposta, tá? Ela distribuiu as materialidades, ela distribuiu essas materialidades de forma fechada, né? Por quê? Porque se essas materialidades fossem abertas, sequer teria eficácia normativa em eu defender a existência de um tributo residual. Eu só posso falar em tributo residual se os tributos já existentes não podem ser, de algum modo, flexibilizados, alargados. Porque se os tributos já existentes, eles podem ser alargados para fazer caber dentro deles novas materialidades, então, qual é a eficácia normativa do artigo 154? Então, quem defende, vamos dizer assim, a existência, né, de tipos na Constituição, por exemplo, né, de significados mais fluidos, significados mais flexíveis, que vão poder ser objeto de adaptação, cujas características típicas podem vir a ser adaptadas com o tempo, precisa, de algum modo, responder qual é, então, a eficácia normativa do artigo 154. Porque se eu for dar uma conotação de um imposto residual para algum dos tributos já existentes na Constituição, que é o que alguns autores defendem, eu preciso explicar qual é, então, o campo do tributo residual que foi definido pelo artigo 154 da Constituição para a União. Vejam que, para quem defende, por exemplo, que o imposto sobre serviços é que deveria ter essa competência residual, né, que deveria ser alargado para fazer caber dentro dele essas novas tecnologias, no final, está dizendo que o artigo 154, na verdade, que aquela competência residual foi atribuída aos municípios e não à União. Então, está alterando uma regra de competência constitucional, tá?
Isso é bem significativo, porque dependendo da interpretação que eu der às regras de competência, eu vou ter que adotar uma interpretação coerente, tá? Eu vou ter que... tudo vai ser fluido. Eu não tenho como dizer que apenas o ISS é que deve ter uma interpretação mais fluida, porque, afinal, está escrito na Constituição serviços de qualquer natureza. Porque se o ISS tem uma competência fluida, então os estados também têm uma competência fluida. Então, mercadorias também é um conceito fluido, né? Conceito fluido, né? Isso é um oxímoro, né? Uma contradição em termos, e também é preciso lidar com essa questão para quem acaba defendendo essa via. Essa via, ela acaba sendo defendida por diferentes vertentes doutrinárias, tá? Não só por pessoas que defendem tipos, por exemplo, na Constituição, mas também por pessoas que vão defender conceitos, mas vão advogar, por exemplo, pela interpretação com base na consideração econômica desses conceitos, né? É um pouco do que a gente viu na decisão do Fux, nos planos de saúde, que foi a ideia de um conceito econômico, né? Na verdade, a decisão usa tipos e usa conceitos, né, de forma inadvertida ao longo do voto do ministro, mas ele chega a falar em consideração econômica de que o significado de serviço deveria ser analisado com base num olhar econômico, né, de acordo com a manifestação de capacidade contributiva que existiria ali, tá? Então, a minha resposta, considerando o sistema constitucional tal como posto, né, tal como ele foi promulgado em 1988, a própria Constituição deu a abertura para a inserção dessas novas materialidades econômicas, e ela o fez por meio de um dispositivo específico, que é o artigo 154, determinando que a União que teria essa competência residual para trazer essas novas materialidades para o sistema tributário. E que novas materialidades são essas, né? Vocês estão estudando isso muito melhor do que eu, mas essas novas tecnologias que vocês estão estudando agora, essas tecnologias da nuvem, por exemplo, que é o trabalho da Fabiana, né? Elas têm uma certa dificuldade de serem inseridas naquilo que a gente já tem do ponto de vista econômico. Porque se a gente pensar né, nesses sistemas de streaming, né, no Netflix, no Amazon Prime, na Disney Plus agora, em qualquer um desses serviços, o que a gente tem ali é muito mais uma cessão de direito de uso, né, uma cessão de direito de uso temporário, né, de acesso temporário a um determinado, vamos dizer assim, conteúdo que está ali, que se a gente para de pagar, a gente não consegue mais acessar aquele conteúdo, e que mesmo o download, ele acaba sendo temporário na nossa conta, e que se a gente para de pagar, né, aquele valor mensal, a gente perde tudo aquilo. Então, a gente não tem um acesso definitivo a nada, o acesso é sempre temporário, a gente tem uma aproximação muito maior, né, a um direito de uso temporário de alguma coisa, do que por exemplo, a compra de uma mercadoria, né, ou a prestação de um serviço por parte dessas empresas, tá? Então, claro, respeitando quem pensa em sentido contrário, me parece que essas novas tecnologias, essas tecnologias na nuvem, né, elas se inseririam dentro do texto constitucional posto no artigo 154 e não no artigo 155 ou no artigo 153, 156, desculpa. Então, ali é que estaria, vamos dizer assim, a competência para a instituição de tributos com relação a essas novas tecnologias. Mas e aí, enfim, para entrar no meu último ponto, como que o Supremo Tribunal Federal tem lidado com essas questões, né, e qual é a posição do Supremo com relação a isso? E essa me parece que seja a grande dificuldade no momento, né, para tratar desses temas, e é uma dificuldade que, com certeza, a Fabiana vai ter que enfrentar no trabalho dela, né, ao tratar desses pontos. Eu vou dizer, talvez essa seja a questão mais difícil, porque no final do dia, independentemente da gente discutir reforma tributária aprovada ou não aprovada, o fato é que o Supremo Tribunal Federal tem
sozinho, realizado uma reforma tributária, né, no sistema que a gente tem. Tá? Em que sentido? Né? O Supremo, especialmente, enfim, no meio dessa pandemia, né, a gente entrou na pandemia com uma jurisprudência em direito tributário e a gente vai sair da pandemia com outra jurisprudência em direito tributário. Infelizmente, muitos casos de direito tributário foram julgados. O contribuinte, olha, se eu não me engano, o contribuinte ganhou apenas a questão da licença maternidade, né, do salário maternidade, porque também se perdesse essa, meu Deus, né, assim, porque essa realmente chegou no cúmulo, assim, mas as demais, mesmo casos, assim, que para a maioria da doutrina pareciam fáceis do ponto de vista do texto posto constitucionalmente, foram, enfim, né, tiveram uma virada jurisprudencial, né, e o Supremo acabou revertendo decisões já consolidadas no âmbito de direito tributário. No caso do ISS, não dá nem para dizer que foi apenas na pandemia, né? A gente teve já no julgamento dos planos de saúde aí uma virada jurisprudencial com relação à interpretação do Supremo relativamente ao imposto sobre serviços, e o Supremo, não obstante, né, o artigo 154 passou, né, a ter como interpretação o fato de que o ISS deveria ser considerado um imposto residual por excelência no nosso sistema e, portanto, deveria ser alargada a sua materialidade, né, para fazer caber dentro dele também situações que, a princípio, não se classificariam como obrigações de fazer, que era a jurisprudência tradicional com relação à incidência tributária desse tributo. Tá? Então, tradicionalmente, né, enfim, a Constituição tem 32 anos, né, vamos dizer assim, em 30 anos, o Supremo julgou no sentido de que a incidência de ISS precisaria de uma obrigação de fazer, mesmo no caso de situações complexas, né, de contratos complexos em que eu tenho mais de um tipo de obrigação envolvida. Então, por exemplo, no caso do leasing, o Supremo buscava o núcleo, né, daquele contrato complexo e verificava se no núcleo daquele contrato complexo existiria ou não uma obrigação de fazer para justificar, para julgar como válida, como constitucional, a incidência do tributo. E o que a gente viu nesses últimos 2 anos, né, a partir do julgamento dos planos de saúde e muito fortemente agora na pandemia, né, com o julgamento do caso das franquias, por exemplo, com o julgamento do caso da locação de dutos, a gente viu uma permissão para a incidência de ISS, mesmo sobre situações nas quais, né, ou não se tem uma obrigação de fazer, ou a existência dessa obrigação de fazer seja bastante discutível, por meio de uma flexibilização, por meio de uma interpretação no sentido de que deveria se dar uma consideração econômica, por meio de argumentos consequencialistas, no sentido de que os municípios têm sofrido muito com a perda da arrecadação, né, porque afinal teriam sido, né, quem mais tem sofrido com relação a essas novas tecnologias, vamos dizer assim, a migração, né, de materialidades que estavam dentro do ISS, que teriam ido, né, para manifestações de riqueza dentro desse campo de novas tecnologias e que, portanto, eles, né, seriam um ente federado que mais teria perdido a arrecadação, e essa seria uma justificativa válida para validar, né, a incidência do ISS sobre essas manifestações de riqueza, para que os contribuintes tivessem que pagar, sim, ISS, e com isso a arrecadação tributária dos municípios fosse, de algum modo, preservada. Tá? Então, o que o Supremo tem feito se pode dizer, uma reforma tributária às avessas, né? Uma reforma tributária no próprio Poder Judiciário, né, independentemente de votação, independentemente de discussão política, por quem é democraticamente eleito para fazer essa discussão, independentemente de alteração da Constituição. Vejam, assim, o texto constitucional, ele não mudou.
foi a composição do Supremo que mudou, e o entendimento do Supremo que mudou nesse tempo, né? Porque o Supremo está julgando com base exatamente nos mesmos dispositivos constitucionais. A gente não teve uma alteração da regra de competência dos municípios para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza. O dispositivo é exatamente o mesmo. O que a gente tem aí é uma evolução, ou, ao meu ver, uma involução, né, com relação à interpretação que está sendo conferida a esse dispositivo constitucional. Infelizmente, e a gente tem discutido muito isso, né, na doutrina especialmente, mas assim, o que a gente vê ultimamente é um Supremo muito mais afeito a argumentos externos, né, argumentos políticos, argumentos consequencialistas para fins de tomada da sua decisão. Então, a gente tem feito, né, o que o professor Humberto Ávila chama de modulação por dentro, né? A gente não, muitas vezes, né, o julgador, ele não está satisfeito com o resultado, com o efeito que a sua decisão vai gerar no mundo político, no mundo econômico, no mundo financeiro. E aí, ao invés dele, vamos dizer assim, usar esses efeitos para, por exemplo, modular as decisões, caso, né, ele veja que esses efeitos são deletérios, né, e que, portanto, se aplicaria à modulação dos efeitos da decisão, para que essa decisão só tivesse efeitos futuros e não efeitos retroativos desde a edição da lei. Não é que eu considero esses efeitos para mudar os efeitos da decisão, para mudar a eficácia da decisão. Eu considero esses efeitos para dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. Então, eu uso a modulação para mudar a própria interpretação, para mudar a própria decisão. Eu não preciso mais mudar a eficácia da decisão, porque eu mudo a decisão em si. Então, vejam que eu não julgo mais de acordo com a adequação daquilo que foi cobrado com a norma de competência, né? Com a norma de competência que está na Constituição. Não. Eu julgo se ela é adequada ou inadequada para fins dos efeitos gerados. E se ela for adequada para aquilo que eu considero que seja um bom efeito, para aquilo que eu considero que seja um sistema justo, né? Vocês têm também essa linha de pesquisa, a ideia de distribuição aí, de sistema eficiente, sistema justo de distribuição do ônus tributário. Então, o ministro passa a considerar aquilo que ele considera que seria o sistema ideal, e ele passa a dar a decisão dele com base no sistema que ele considera ideal. E aí eu me afasto do sistema posto para colocar no lugar dele o sistema que eu considero que deveria ter sido posto, né? Então, eu tenho uma mudança de paradigma aqui na forma de julgar, e aí eu tenho uma nova Constituição, porque é uma nova Constituição, porque ela é muito diferente da Constituição que a gente lê, né, que foi promulgada em 1988, do sentido preliminar das palavras que estão no texto julgado, né, que estão no texto escolhido pelo Constituinte de 88. Então, em que pese o artigo 154 diga que caberia à União exercer essa competência residual e criar novos tributos para essas novas materialidades, o que a gente tem hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal dizendo que essa competência residual não pertence à União, pertence sim aos municípios, e que o imposto, né, que deve exercer esse papel é o ISS, tá? E aí, com relação a essa questão, uma última crítica que há de ser feita é, bom, além de qual é a eficácia normativa do artigo 154 nessa nova interpretação, por que razão eu só interpreto o imposto sobre serviços de modo fluido? Por que só o ISS é que deve ser flexibilizado? Por que não? Por que eu não posso aceitar que mercadorias no sistema que a gente tem hoje, na economia globalizada, moderna que a gente tem hoje, que as mercadorias também se tornaram efêmeras, que as mercadorias também se tornaram algo muito diferente daquilo que a gente tinha antigamente, da ideia de um corpo físico, né, com uma transmissão definitiva para um novo sujeito para fins de incidência do imposto sobre a venda de mercadorias.
Por que mercadorias é um conceito rígido, um conceito petrificado em 1988, e serviços é um conceito que deve ser objeto de atualização? Qual é a diferença? Por que os estados têm que ser prejudicados aqui em detrimento dos municípios? Quem tem que tomar essa decisão, né? É coerente que eu tenha duas interpretações distintas? Então, uma interpretação de que, mesmo nesse sistema digitalizado, as mercadorias continuam sendo algo físico, que precisa de uma transmissão definitiva para incidência de para incidência de CMS, enquanto o ISS, sim, é um imposto moderno, é um imposto digitalizado, que permite, né, que eu tenha essas novas tecnologias inseridas dentro dele. Quem toma essa decisão? Essa decisão é coerente no sentido de uma interpretação, vamos dizer assim, sistêmica, né, de uma interpretação sistemática daquilo que foi posto na Constituição? Essa interpretação é justa? Porque o ICMS, ele é dividido também com os municípios, né? Eu tenho uma repartição também aqui financeira. Por que não é melhor eu ajudar estados e municípios? Os estados estão quebrados também. Do ponto de vista das consequências dessa decisão, será que faz sentido eu colocar tudo no ISS e esvaziar completamente o ICMS? Quem tem que tomar essa decisão? Então, eu deixo aqui também essas questões para vocês que estão estudando isso, porque essa nova postura do Supremo Tribunal Federal com relação a essa abertura a argumentos consequencialistas na tomada das decisões também gera uma dificuldade no sentido de quais são as consequências que eu vou considerar? Quem vai definir que consequências são essas? Elas podem ser consequências meramente abstratas ou elas, de algum modo, precisam ser objeto de prova do processo? Se eu sou contribuinte, eu não tenho que ter direito a me pronunciar com relação a essas consequências podem serem levantadas apenas no momento da decisão, né? A gente viu isso, por exemplo, no caso da contribuição sobre o SEBRAE, né? Consequências novas, consequências trazidas, vamos dizer assim, da cartola no dia do julgamento, né? Eu não tenho que ter devido processo legal aqui, eu não tenho que ter contraditório também com relação a essas consequências. Se a gente vai considerar as consequências, a gente não tem que trazer todas elas à mesa. Que tipo de ônus de prova a gente vai considerar para julgar essas consequências como adequadas ou inadequadas? O Supremo Tribunal Federal tem, vamos dizer assim, competência para analisar essas consequências do ponto de vista técnico? Ou o Supremo Tribunal Federal tem que julgar essas questões de acordo com a adequação ou inadequação, de acordo com a concordância ou não desses tributos com relação ao sistema tributário, tal como posto na Constituição de 88, né? Então, eu acho que essas perguntas precisam ser respondidas, e vocês vão responder essas perguntas nos trabalhos de vocês, Eu peço desculpas à Ludmila e à Clarissa que não falei tanto de extrafiscalidade, mas porque a gente ia sair do tema. Mas aí a gente pode marcar outro dia para falar sobre extrafiscalidade, porque também tem várias questões relativas à extrafiscalidade com relação à tributação dessas novas tecnologias. A gente não vai afugentar essas novas tecnologias do Brasil, dependendo da decisão que a gente tomar do ponto de vista jurisprudencial. Se a gente mudar totalmente o sistema, se a gente surpreender essas empresas de tecnologia, a gente não vai acabar gerando um prejuízo com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil, né? A gente já tem uma dificuldade muito grande de explicar para um estrangeiro como o nosso sistema funciona. Mas é muito mais difícil, depois que a gente explicou e ele entendeu como o sistema funciona, a gente explicar para ele que o Supremo mudou de opinião e, na verdade, aquilo que o sistema dizia que era, não é mais daquela forma. Então, imaginem, né, a perda, né, vamos dizer assim, significativa que a gente tem em confiança do investidor estrangeiro, né, à medida em que a gente vai tendo reformas tributárias sendo feitas, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal, né, surpreendendo muitas vezes o contribuinte com aquilo que ele esperava pagar e com aquilo que estava, de fato, previsto no texto constitucional, tá? Então, eu vou encerrar por aqui para que a gente possa ter tempo suficiente ao debate. Eu agradeço de novo ao convite
Parabenizo o Frederico, né, por juntar todas vocês para estudar esse tema maravilhoso, e eu tenho certeza que vocês vão fazer trabalhos que vão nos trazer muitas das respostas que a gente tem para as perguntas de hoje com relação a essa matéria. Obrigada. Obrigada, professora Marta. A sua palestra foi realmente brilhante e nos levantou questões, assim, muito polêmicas, né? A gente, como a senhora disse, nós temos uma Constituição previsível, uma Constituição que buscou a segurança jurídica, e o que a gente está vendo aí é um Supremo Tribunal decidindo que descartando completamente essa segurança jurídica aí tão buscada pela nossa Constituição. E também diante, né, desse desafio de tributar essas novas tecnologias, que elas, como disse, estão cada vez presentes na nossa economia, como a gente já vem discutindo nos nossos encontros, é um caminho sem volta, não tem jeito, precisa ser regulamentado, mas a gente vê, ao invés de tentativas de soluções, mais complicações. A decisão do STF, ao invés de ela facilitar, eu acho que ela criou mais um complicador nessa discussão, né, em relação às novas tecnologias. Mas muito obrigada, realmente levantou pontos que nos fazem pensar, e pontos que realmente vão ser muito precisos e, como disse, que serão necessários para os nossos estudos no desenvolvimento da nossa dissertação. Quero muito te agradecer mais uma vez pela sua brilhante explanação. Aos participantes, eu gostaria só de lembrar de colocar o nome aí no chat para a gente poder registrar para as horas complementares, tá? Professor Frederico Brenner, vou passar a palavra para você. Fabiano, obrigado. Eu queria também parabenizar a Marta pela palestra, e ela terminou aí criticando as decisões, né? E eu vou te falar que tem uma decisão que a gente não pode criticar, que é a nossa decisão do grupo de pesquisa de convidá-la para falar hoje, né? Eu acho que a palestra fala por si só, né? Foi uma decisão acertada, tanto no mérito quanto nas consequências, né? Então, eu agradeço muito, Marta. Acho que todo mundo vai aproveitar muito a palestra para, na hora de estudar e escrever. Né? Bom, antes de começar também, eu queria agradecer os alunos, né, do grupo de pesquisa pela companhia durante o semestre, né? A gente vai agora trabalhar aí nos artigos para materializar o nosso livro, né? E acredito que agora os artigos ficarão um pouco melhores, né, em razão da contribuição da Marta. E eu, no meu papel aqui de fazer um comentário, né, do que a Marta falou, eu poderia praticamente endossar, né, a fala, que eu realmente concordo 100%, para dizer a verdade. Eu queria apenas aqui fazer, então, alguns comentários, só para tentar contribuir um pouco também, sem tentar ser repetitivo, né? Anotei, fiz várias anotações aqui, fiz as exclamações dos pontos que eu queria dizer, né? E quando a Marta falou do inconformismo da doutrina, né, eu me lembrei muito de um autor que a gente estuda muito, que é o Schauer, né? E o Schauer fala que viver em um Estado de Direito é viver com um mínimo de frustração, né? Se o intérprete e aplicador da norma não tiver uma predisposição a se frustrar, não existe Estado de Direito, porque ele tem que ter a predisposição para saber que o que ele quer não necessariamente vai ser o que o sistema colocou, né? Então, essa predisposição é importante, né? Por quê? Podem coincidir as vontades, né? Pode coincidir a pretensão dele com o que está colocado. E aí ele vai ser uma pessoa feliz, não frustrada, né? Mas ele tem que ter ciência de que ele vai se frustrar em alguns momentos, né? Que a lei colocada, né? A Constituição, tal como colocada, vai impor alguns limites. E o que a gente não vê nesse caso é a frustração, né? A gente vê iniciativas, tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais, no sentido de não concordar com o sistema e colocá-lo aí de outra forma, subvertendo aí as decisões tomadas em 1988. E um segundo comentário, né? Em 1988, a gente pode dizer, não sei se a Marta vai concordar comigo, mas já era amadurecido no plano internacional o chamado IVA de base ampla, né? Ele já tinha algumas décadas, aliás, né, de existência em países da Europa.
Então, a gente tinha um IVA de base ampla que abarcaria, né, todas essas realidades, né, como acontece em outros países, embora, por incrível que pareça, nesses países em que a Constituição não é tão rígida, lá a tributação dessas novas tecnologias é precedida de uma ampla discussão, né? A gente vê a OCDE, vê a própria comissão da União Europeia, né? A comissão fiscal, fazendo discussões, né? Ou seja, eles não teriam impedimentos jurídicos para tributar aquilo, mas mesmo assim tomam todo o cuidado de uma ampla discussão, né? Aqui, como a Marta bem colocou, a discussão muitas vezes leva em consideração argumentos consequencialistas colocados no dia do julgamento da corte mais alta do país. Então, o que eu acho curioso é isso, né? Mesmo países que não teriam impedimento jurídico têm uma cautela muito maior antes de tomar essa decisão. Aqui em que nós temos um claro impedimento jurídico, essa cautela não se observa. Então, esse é um outro ponto também, né, que eu gostaria de trazer. Outro. E a pergunta, né, que a Marta fez ao final, eu também já me fiz elas várias vezes, né? Eu tenho que é uma outra pergunta conectada, né, que eu acho que a gente deve pensar, é o seguinte: por que não se exerce a competência residual? Né? Por que não se exerce a competência residual? Porque a opção é sempre, quando a lei complementar vai trazer essas definições, né? Por que ela sempre tenta jogar para o ISS e não criar um tributo residual, né? Por que há essa forçação, né, para ampliar a base do ISS? Eu também não tenho uma resposta convincente, mas a única resposta que eu consigo dar a essa pergunta, ela vai confirmar todo o raciocínio da Marta. A minha sugestão de resposta é a seguinte: os municípios não participam do tributo residual, do imposto residual, né? O imposto residual, se eventualmente ele for criado, ele é da União e 20% dos estados, né? Então, ou seja, quando tentamos jogar para os municípios, talvez é uma decisão, isso é uma pura suposição da minha parte, né? Mas de atribuir aos municípios essa receita. O que confirma o desvirtuamento do sistema, porque o sistema decidiu, bem ou mal, como disse a Marta, né? Bem ou mal decidiu que essas novas materialidades não seriam repartidas compulsoriamente com os municípios, né? Então, se for essa a resposta, ela confirma todo o nosso raciocínio de que é um desvirtuamento total e completo, né, do sistema em que se tomou uma decisão, boa ou ruim, né, a decisão foi tomada, né, pela definição rígida das competências, né? E aí um último comentário, aliás, um penúltimo, tem outro ainda, mas um penúltimo comentário, que depois eu gostaria até de ouvir todo mundo a respeito, mas essa pergunta de por que o ISS, né, recebe também, me gera um outro questionamento, que eu já trabalhei com ele, mas me parece que o único conceito constitucional que teria uma fluidez, né, nas regras de competência, ele não altera uma vírgula do nosso raciocínio, né? Me parece que o único imposto que é trazido pela Constituição com uma definição mais fluida, ou a gente pode até chamar de um tipo, seria o imposto sobre grandes fortunas, porque realmente ali nós não teríamos como separar, né, aonde começa a grande e termina a média, onde vai na média para pequena, né? Ali realmente há uma fluidez. Mas a pergunta que eu me faço é: se não tivesse esse inciso na Constituição, vamos supor que não existisse lá o inciso 8º, vamos fazer um exercício hipotético, vamos tirar só ele da Constituição. A União poderia tributar as grandes fortunas? Poderia, claramente, pelo imposto residual, né? A única diferença é que 20% ficaria para os estados. Ou seja, quer dizer o seguinte: esse conceito de ser fluido ou não, como esse tributo é instituído por lei complementar, que é a mesma lei complementar da competência residual, em termos de imposição não me parece fazer tanta diferença, né? Então, ou seja, o único conceito que a gente poderia ver como mais fluido, né, ele não vai desmentir a rigidez dos outros, porque ele seria tributado pelo mesmo instrumento da competência residual, que é a lei complementar, né? Então, eu acho que
se tivesse algum imposto para ser compreendido em termos mais fluidos, seria o imposto sobre grandes fortunas, e não o ISS, ou seja, um imposto cuja definição realmente a gente não tem ela de forma rígida, ao contrário dos serviços, né, que a Marta muito bem colocou, algo que já era sedimentado aí por ocasião da distribuição de competências. Então eu acho que o STF ele mira no imposto errado para dar uma interpretação, digamos, mais fluida, né? Essa é a minha percepção também de que há esse erro, né? E aí, o último comentário que eu gostaria de fazer, né, é que esse entendimento do ISS, apesar dessa tentativa nossa de achar motivos, né, para entender por que o STF tem vem adotando esse entendimento mais fluido quanto ao ISS, me parece que há um problema de coerência mesmo, né? Porque em tributos não repartidos, como por exemplo as contribuições sociais, o STF ele segue uma linha mais rígida, né? Então a tributação, por exemplo, o julgamento da inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? A inconstitucionalidade da Receita Bruta, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Todos esses julgamentos foram levados sob a premissa de que a regra de competência é rígida, né? E eles se mantêm aplicáveis até hoje. De lá para cá, nós tivemos realmente esse problema, né? Essa inflexão na jurisprudência, que começou com o ISS e já vem contaminando aí agora também o âmbito das contribuições. No caso da contribuição ao SEBRAE, foi muito bem lembrado, né? Então, a jurisprudência do STF, ela me parece se encontrar, né, em um momento em que ainda é possível salvarmos, né, de uma total destruição do sistema, mas é um momento em que temos que ter atenção, por isso que eu acho que o tema ele é muito oportuno, né? E aí comentar um último julgamento, que esse também me parece relevantíssimo aqui para o nosso estudo, é o julgamento que ainda não finalizou, mas já temos a maioria, né? Que a Marta comentou de por que não flexibilizar também as mercadorias e só o ISS. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Mas mesmo nesse julgamento, eu acho que é o da tributação dos softwares, né? Das operações com softwares. O que é curioso é que a questão já é levada, e aí tanto por advogados, quanto pelos ministros, quanto pela mídia, numa seguinte pergunta: é ICMS ou é ISS? Né? E, mais uma vez, a gente esquece da competência residual, né? Que é competência tributária tal como todas as outras. Né? Ela é uma regra de competência que atribui uma faculdade para a União instituir um tributo. Ela não tem nada de diferente das outras, a não ser que ela é uma regra e as materialidades tributárias se encontram por exceção. Né? Tudo que não estiver nas outras regras e que for adequado aí ao princípio da capacidade econômica vai recair na regra de competência. E a questão já se coloca nesses termos, né? É ICMS ou é ISS? Né? Ou por que esqueceram do residual? Né? Me parece que há realmente uma certa forma, uma negligência para com essa válvula de abertura do sistema tributário, que é a competência residual da União Federal. E isso é muito perigoso, né? Quando a gente já coloca a discussão, né, esquecendo, e aí propositalmente ou não, pouco importa, esquecendo da regra de competência residual. Né? Por quê? A gente até discutiu isso no nosso grupo. Vamos pensar nesse julgamento do software. E tudo indica que o ISS ganhou. Né? Dá a falsa impressão de que todos os negócios jurídicos realizados com softwares ficariam sob a incidência do ISS. Né? A gente esquece de discussões fundamentais. Né? Por exemplo, o software ele é um direito autoral. Né? É o direito de autor, aquela sequência numérica, né, de zeros e uns, que se transforma na linguagem de programação, que depois se transforma numa linguagem quando o dispositivo lê e executa
uma linguagem acessível ao humano, né? Quando ele executa ali no computador, ou no tablet, ou no celular, aqueles comandos, isso é direito autoral. E o que é mais interessante é que isso não é evolução nenhuma. Antes da Constituição já era direito autoral, né? Ou seja, quando a Constituição foi promulgada, existiam conceitos de serviço, né? E a gente pode discutir qual deles existia de fato, qual era o vigente, se tinha um do direito civil, um do direito tributário, enfim. Mas existiam conceitos de serviço que não se misturavam com o conceito de direito autoral, né? Existia o conceito de prestação de serviço que não se confundia com a exploração do direito autoral, né? A tutela do prestador e do tomador era diferente da tutela do direito de autor, né? Então existia uma separação, né, antes da Constituição. Então isso sequer me parece ser algo que possa ser colocado como uma grande inovação, né? A distinção já existia antes e o Constituinte expressamente optou por usar a expressão serviços, né? Então, qual que é a consequência, já pensando nas consequências, mas para chegar a uma conclusão diferente, né? A gente corre o risco de transformar o ISS daqui para frente em um imposto sobre serviço e sobre exploração de direitos autorais, né? Então, como é que vai se dar essa incidência, né? E aí, entrando também no tema da extrafiscalidade, né? Eu vou tributar o quê? Em qual fase? Em qual momento? A criação do software vai ser algo sujeito ao ISS, né? A seção única do software. Imagina um programador que cria o software, vem uma grande empresa, se interessa por aquele software e adquire o direito de licenciar aquele software. E ela vai remunerar essa única pessoa, vamos imaginar num jovem adolescente gênio da informática, né? Ele vai receber royalties. Ele vai ser contribuinte de ISS? Então, vejam bem que a discussão, quando não é colocada nesses termos, ela vai gerar uma amplitude nitidamente contrária ao desígnio da Constituição, que foi de separar, né? De dividir os fatos geradores. Então, a discussão me parece que já começa com uma omissão grave aí quanto à competência residual. E a competência residual, e agora eu prometo que eu vou encerrar, né? A competência residual, ela me parece ser tão importante, principalmente no âmbito doutrinário, né, em que nós temos aí autores que buscam uma comparação com a Alemanha, e a Marta colocou muito bem, para justificar essa fluidez. Mas há um ponto fundamental, me parece, né? Na Alemanha não existe competência residual, né? E o último julgamento do Tribunal da Alemanha, do imposto sobre combustíveis, né, o tribunal disse o seguinte: olha, as regras de competência têm que ser compreendidas de forma histórica e aberta. E ele menciona expressamente que ali teríamos tipos. Mas ele é muito claro ao dizer que essa compreensão é uma contrapartida à ausência do que eles chamam de poder de invenção tributária, né? Então, o que o Tribunal da Alemanha diz? Olha, já que nós não temos um poder de invenção tributária, ou seja, ninguém aqui pode criar tributos além daqueles previstos na Constituição, se nós não interpretarmos eles de forma aberta e fluida, o nosso sistema vai se fossilizar, né? E aí a Marta usou até uma expressão que eu gostei mais, né? Mumificar, né? Então vejam bem que lá a amplitude e a fluidez é uma contrapartida da ausência do poder de inventar tributos. Me parece que se trouxermos para o Brasil, a conclusão tem que ser contrária. Se aqui nós temos um poder de inventar novos tributos e a competência residual está aí para isso, a contrapartida seria, então, as outras regras devem ser compreendidas como rígidas e fixas, né? Para que eu possa justamente abrir o sistema nesse poder de inventar tributos, que é a competência residual. Ah, mas coitado dos municípios, vão ficar sem receita. Bom, aí entra a frustração, né? Infelizmente, foi a decisão do Constituinte, né? Não há problema nenhum em se reformar lá a repartição de receitas, né? E dizer, bom, o imposto residual vai ser 20% para os estados, 20% para os municípios, e o resto para a União, ou qualquer outra divisão que se queira fazer, né? Mas aí entra o aspecto de frustração, né? Realmente não me parece que seja possível
rever isso da forma como estamos revendo, e a palestra da Marta foi muito oportuna nesse sentido. Bom, então esses eram meus comentários, né? Mais uma vez, parabenizando a Marta aí pela palestra, acho que todo mundo aprendeu muito, e eu agradeço de novo todos os integrantes do grupo de pesquisa, os demais alunos aqui presentes, o pessoal da faculdade, a Vitória, né, da parte administrativa, que nos ajudam muito sempre, e com isso eu encerro a minha participação. Fabiana, obrigado pela atenção. Obrigada, professor, muito obrigada pela sua apresentação. Realmente, os pontos também colocados por você são muito importantes. E só complementando, né, eu estou bem no início da minha dissertação, mas os artigos que eu já li referente ao assunto sempre nos reporta ao ISS. A gente já vê como se fosse assim um jogo de futebol, né? Quem vai? É o ISS ou o ICMS? Então, assim, realmente nós já estamos vendo uma predisposição até um pouco doutrinária com relação a essa situação, e não se abre mesmo o campo de visão. Ou é ICMS ou ISS, não se discute a questão da competência residual para a tributação das novas tecnologias. É isso que a gente tem visto, inclusive, até nos textos que nós temos lendo, não todos, claro, mas em sua grande maioria. Eu vou passar para a debatedora, a doutora Clarissa, para que ela faça as considerações e os questionamentos aos palestrantes. Obrigada, Fabiana, Fred, Marta, Ludmila. Eu queria falar sobre justamente o que a professora Marta iniciou a explicação dela, falando da regulamentação ampla da nossa Constituição, que acabam trazendo um engessamento do próprio sistema. Porque, em termos de tecnologia, as inovações acontecem muito rápido. E falando essa coisa que aconteceu daqui um mês, hoje já está obsoleto, e uma preocupação que eu tenho é justamente na capacidade do direito do nosso sistema de regulamentar e também de tributar esses novos serviços ou não, mercadorias que estão surgindo, e enquadrar isso nas atuais espécies tributárias existentes e fatos geradores que existem na nossa Constituição. Porque, se formos olhar também a questão do princípio da anterioridade tributária, dentre outras, fica inviável, de certa forma, que o direito tributário acompanhe o ritmo dessas inovações. E pensando também nos outros efeitos, não só tributários, se isso não poderia criar consequências na livre concorrência mesmo, em relação a atividades que desempenham o mesmo papel na sociedade, embora se trata do enquadramento ser um pouco diferente, como foi o caso que gerou muita polêmica do Uber e dos taxistas. Os taxistas falavam, o Uber não é justo, não é honesto, justamente porque ele não tem tributação, enquanto nós pagamos, por isso que é mais caro. Então, eu penso muito nessa questão sobre a evolução do direito e as inovações tecnológicas. E uma preocupação que eu tenho é da reforma surgir, que eu também não acredito que ela vai ser uma reforma super disruptiva e inovadora. Já vi a reforma que a gente espera há tantos anos já nascer obsoleta em relação aos grandes agentes econômicos que são as gigantes da tecnologia. Isso. Professora Marta, vou te passar a palavra. Obrigada, Fabiana, obrigada, Clarissa, obrigada, Frederico. Eu anotei várias coisas para falar, vamos ver se eu lembro disso. Primeiro, eu queria dizer, considerando o que o Frederico disse, né, que eu adoro uma expressão que é: não existe resposta certa para a pergunta errada, né? Então, não tem como a gente responder certa pergunta se é ISS ou ICMS, já que essa pergunta, né, de antemão, ela é errada, considerando o sistema que a gente tem, né? Não tem como sair uma coisa boa dessa pergunta, né? E, assim,
E, de fato, eu estou contigo com relação ao fato de que a gente tinha, vamos dizer assim, essa flexibilização ocorrendo no ISS, mas na pandemia a gente teve isso, vamos dizer assim, esse novo tipo de interpretação para as normas de competência se difundindo para os outros tributos, né? A decisão da contribuição para o SEBRAE é muito clara nesse sentido, né? Hipóteses fechadas de bases de cálculo e uma autorização constitucional para incidência sobre folha de salário, que não estava previsto no texto constitucional. E outra decisão que eu achei, assim, muito séria, muito preocupante, foi a decisão do IPI, né, na venda das mercadorias importadas, né. Eu não tenho industrialização, o Supremo reconheceu que eu não tenho industrialização, e mesmo assim se permitiu a incidência do tributo, né. Então, o Supremo, de fato, assim, rompeu, e, assim, antes isso era feito, me parecia, assim, com mais... sem se sentir tão bem, agora isso é feito de forma escancarada, não tem, mas não tem problema, tem que ter, tem que incidir, e é isso. Então, assim, decisões que para a maior parte da doutrina pareciam absurdas do ponto de vista do texto constitucional, foram tomadas sem constrangimento, né? Então, isso me parece bastante preocupante. E sobre o Schauer, né, essa ideia de que eu tenho que estar aberta à frustração, a interpretação é um ato de humildade, né? Eu preciso necessariamente abraçar o texto, né, abraçar o sentido preliminar do texto, buscar o consenso linguístico com relação àqueles termos, né, do ponto de vista de respeitar o legislador e de conferir, vamos dizer assim, a máxima eficácia, a escolha que ele fez com relação ao texto, né, e a gente tem se afastado muito desses princípios básicos da ideia de Estado de Direito e de separação dos poderes, tá? E como tu disse, quando a Constituição foi promulgada, a gente já tinha IVA na Europa, inclusive hoje a doutrina critica o IVA que foi posto, né? Então, assim, a gente já tem uma regressão lá e a gente está querendo abraçar algo que há muito já foi superado. A ideia de alíquota única não existe em nenhum país europeu, né? No mínimo, se tem 3 faixas de alíquotas, a maior parte dos países tem mais faixas, porque exatamente a gente tem um problema com relação à seletividade, com relação a serviços e bens que são muito mais essenciais em detrimento de outros. Cabeleireiro não é igual a saúde, né? Manicure não é igual a transporte, né? E no Brasil, né, com a ideia de que a gente vai supostamente simplificar e vai resolver todos os problemas com um tributo altamente moderno, né, a gente quer tributar tudo da mesma forma. Assim, a falácia dessa argumentação, ela fala por si só, né, então, assim, e só para fechar comentários com relação àquilo que o Frederico trouxe, essa ideia, gente, né, do software e, assim, as dificuldades que essa flexibilização de usar o ISS como um tributo residual traz, elas já estão sendo vividas. Se, gente, imposto sobre serviço, se a materialidade desse imposto não é mais a prestação de uma obrigação de fazer, a localidade onde esse serviço pode ser cobrado não é mais o local da prestação, tá? Porque se é uma utilidade econômica, eu vou pensar em quem? No local que eu utilizo, né? Mas é no local onde está quem? Onde está quem criou o software, onde está quem aproveita o software. E se eu estou no avião utilizando, se eu só uso Netflix, lá quando eu subo no avião, né, em território que não é de ninguém, né? É o prestador que vai pagar? Não tem mais prestador. Quem é o utilitário desse serviço, né? Então, vejam que eu perco também as referências da aplicação da norma. Todo o aspecto local vai ter que ser alterado, todo o aspecto pessoal vai ter que ser alterado, todo o aspecto temporal vai ter que ser alterado. Então, o Supremo ainda não se deu conta, e parte da doutrina ainda não se deu conta, que romper com a materialidade que se usava do tributo também vai impor eu ter um novo tributo sendo colocado, porque se a materialidade passa a ser a utilidade, eu preciso definir quem aproveita essa utilidade, onde essa utilidade é aproveitada, quem vai pagar por esse tributo.
é um pouco da crítica que se fez ao IBS. O IBS, tal como posto nessas propostas de reforma, ele não traz uma definição sobre quem é que vai pagar o tributo, onde esse tributo vai ser pago. Então, vamos lá, se eu tenho um imóvel e eu loco esse imóvel, sou eu que vou pagar IBS? É o locador ou o locatário? São os dois? Eu vou poder ter dupla tributação nesse sentido com relação à mesma manifestação de riqueza? Isso não fica claro, porque eu torno tão difusa a incidência, né, que eu perco, né, essa, vamos dizer assim, essa antecipação com relação a quem tem o dever de pagar, onde tem que ser pago, quando tem que ser pago, tá? E ninguém está respondendo ainda essas perguntas, tá? E com relação a essas questões que a Clarissa trouxe, rapidamente, eu queria dizer que, de fato, assim, Clarissa, isso é um problema do direito no mundo inteiro, né? Existe um problema porque o direito tributário, ele é um direito de sobreposição com relação à atividade privada, né? Então, claro que o direito tributário, ele está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas como o Frederico disse, a gente no Brasil não tem na Constituição uma obrigatoriedade de que a manifestação de riqueza precise necessariamente estar sujeita a uma tributação sobre o consumo. A capacidade contributiva, ela é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente para a incidência tributária. Tá? Então, eu não posso usar a justificativa de que eu tenho uma manifestação de riqueza para fins de incidência tributária. E eu não tenho necessariamente um problema de livre concorrência aqui, porque todo mundo que presta atividade daquela forma vai estar sujeito à mesma tributação. Claro que eu vou ter esses momentos em que eu tenho atividades que, de algum modo, se assemelham a outras, embora não sejam as mesmas, né? Então, eu tenho isso com os táxis, né? Eu tenho isso com relação ao Netflix, em comparação a, por exemplo, sistemas de televisão, né, que eu tenho, por exemplo, a NET, né, a NET vai ser tratada de forma diferente do Netflix, eu não tenho aí um problema de livre concorrência, mas eu tenho a mesma atividade, será que eu estou falando exatamente da mesma atividade? Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente defender de que o ISS e o ICMS não incidem sobre essas novas tecnologias, sobre essas empresas de streaming, por exemplo, não significa que essas empresas não pagam tributos, gente, né? A gente tem duas linhas de pesquisa aí na Milton Campos. A gente tem a tributação indireta e a gente tem a tributação direta, né? Essas empresas, elas pagam tributos no Brasil, elas pagam tributos diretos incidentes sobre a sua atividade. Então, o fato de eu não ter incidência de ISS ou ICMS não significa que eu não tenho essas empresas também contribuindo para o sistema de algum modo. Ah, eu acho que isso é importante a gente pontuar. Vou deixar, eu vi que tem algumas questões no chat, então vou passar a palavra para a Fabiana, para ela gerir aí a nossa questão de tempo. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para a debatedora, a doutora Ludmila, para os apontamentos, e aí, em seguida, a gente passa para as considerações do chat, tá bom? Bom dia a todos. Agradeço aí à professora Marta pelas colocações brilhantes, ao professor Frederico pela oportunidade, aos colegas Clarissa e Fabiana. Bom, uma questão que eu queria apontar, né, que me intrigou muito nos estudos, foi com questão ao convênio, né, 106 de 2017, porque eu achei que abarca um pouco até as questões que já foi levantada na palestra, né, porque algo que me intriga é o seguinte, que ele havia estabelecido que quem recolheria o ICMS seria a empresa de destino, e que para essa empresa estar fazendo isso, ela teria que se cadastrar em cada um dos estados. E aí ele coloca o seguinte, né, o que me instigou muito foi que ele coloca assim, que se a empresa ela não fizer, aí quem seria responsável seria a pessoa física. E muito embora, né, as questões já tenham sido, aí a gente já tenha uma decisão unânime, né, do STF nesse sentido, de que
se afastaria o ICMS das operações de software, algo que me instiga é o seguinte: até quando a gente vai ter que acionar o judiciário para resolver essas questões? Será que a reforma, ela, e aí já abarcando um pouquinho do que a Clarice falou, mas de uma forma talvez um pouco diferente, será que a reforma tributária, ela realmente daria conta de abarcar todos os nossos problemas? Né, haja vista, né, essa volatilidade existente nesse mundo tecnológico atual, e é uma questão que eu coloco aqui à mesa e dou a palavra para a Marta Leão e ao professor. Então, vou deixar o Frederico falar um pouco, coitado, né? Então, só a gente fala. Vamos lá. Ludmila, eu acho que a sua questão, ela traz um ponto anterior que a Marta explorou bem, que é o seguinte. O Convênio 106, né, ele é a tentativa dos estados de tributar o licenciamento do software, né? Ele é o que foi rejeitado pelo STF. Mas a gente já falou disso. O que eu acho que é relevantíssimo na sua pergunta é o seguinte: como a desvirtuação dos conceitos é muito mais do que uma desvirtuação de conceitos. E eu vou dizer por quê. O Convênio 106, como você bem colocou, ele trazia a tributação no destino, né? E aí nós temos não só um desrespeito ao conceito de operação de circulação de mercadoria, como a ideia do ICMS como um tributo devido na origem. E a Constituição foi muito clara em dizer quais mercadorias, né, ou quais situações, porque energia elétrica nem mercadoria não é, né, seriam tributados no destino, né? E aí eu acho que até a Marta vai concordar comigo, isso nem é tipo, nem é conceito, isso é uma indicação direta do bem. Ó, combustível, energia, né, derivados de petróleo, né? Então, eu não estou dando um conceito, eu estou indicando, né, a gente poderia falar que na teoria da linguagem é uma definição ostensiva, né, aquela em que você aponta o bem, né? Então, o convênio desvirtuou completamente isso. Segundo ponto, em que você, quando desvirtua conceitos, você acaba com o sistema como um todo. Fico me perguntando como seria a não cumulatividade do ICMS se vingasse isso aqui, né? O licenciador do software, ou sei lá, o desenvolvedor do software, sei lá, ele pagaria 18% para o estado do destino, aonde está o seu usuário, sendo que provavelmente ele incorreu em todos os custos em outro local. Vamos pensar simplesmente por aqui no custo com manutenção de servidores em outro estado, né? Então ele adquiriu equipamento e centrou lá em outro estado, né? Então o crédito é lá onde está o servidor. Então ele adquiriu equipamento, e aí vamos deixar por enquanto de lado a restrição do creditamento de energia elétrica, mas ele está consumindo altas contas de energia elétrica tributada pelo ICMS para manter o servidor funcionando, né? Ele está ali adquirindo o tempo todo novas peças, novos HDs e novo hardware para manter ali o software disponível para download, todos os créditos nesse local e o débito de ICMS em outros estados, né? Isso, para mim, é um imposto cumulativo no destino, algo que não existe no Brasil. Tudo isso por quê? Porque o convênio queria desvirtuar o conceito de operação de circulação de mercadoria, né? Então, ou seja, a gente não está rompendo um conceito, a gente sempre vai romper um sistema, as consequências são incalculáveis, né? Então, eu só queria falar sobre esse ponto, e aí, quanto ao ponto da reforma, eu deixo aí para a Marta. Não, assim, tem muita coisa para falar desse convênio, né? O melhor é a criação de responsabilidade tributária por convênio, né? Não pode nem por lei ordinária, mas por convênio pode, né? Assim, olha, assim, realmente. Mas sobre a reforma, assim, gente, eu queria muito que fosse verdade, né? Essa expectativa que o brasileiro tem de que uma mudança de lei é capaz de resolver todos os nossos problemas, né, de que a gente muda uma lei, muda um texto, e que por magia, né, todo um sistema vai se tornar eficiente, vai se tornar ideal, vai se tornar justo.
Eu, sinceramente, não acho que a gente tem um sistema deficiente do ponto de vista legislativo. Eu acho que a Constituição, obviamente, ela poderia ser aprimorada em alguns pontos, mas o problema maior do nosso sistema é a falta de aplicação daquilo que foi garantido constitucionalmente, e não uma necessidade de mudança de lei. A gente tem um descompasso entre aquilo que foi posto na Constituição e o sistema existente, e isso não é coibido, muitas vezes, pelo Poder Judiciário. Então, eu não acho que a gente precisaria de uma reforma para melhorar o sistema. Se a gente simplesmente aplicasse aquilo que já está previsto na Constituição e na legislação, a gente já teria um sistema muito melhor. Então, assim, a ideia de que a gente vai ter um sistema que vai cobrir tudo, que vai nascer eficiente, que vai nascer moderno, é uma ideia utópica, né? Gente, o sistema econômico, né, enfim, a economia, ela anda numa velocidade que é evidente que o direito não consegue cobrir, né? O direito nunca vai chegar antes da economia, porque o direito tributário, ele existe para pegar uma parte daquilo que é feito pela atividade privada. Ele não cria uma atividade privada. É a atividade privada que faz nascer, né, a ideia, vamos dizer assim, a materialidade econômica, a manifestação de riqueza, que vai ser, de algum modo, a partir do momento que eu tenho uma lei prevendo isso, captada uma parte dela pelo direito tributário. Então, a ideia de que o direito tributário vai vir na frente, né, das manifestações de riqueza, é uma ideia que já nasce equivocada. A gente não tem como prever esse tipo de sistema. A gente vai sempre correr atrás daquilo que está sendo feito do ponto de vista do direito privado. Mas a Constituição, como eu disse, foi sábia nesse sentido. Ela reconheceu isso e ela deu uma porta de abertura para tratar com essas questões. Só que é uma porta, vamos dizer assim, a maior parte das vezes desconsiderada pela doutrina e pela jurisprudência, infelizmente. Professora, estão todos aqui no nosso grupo de pesquisa, só elogios para você. Eu acho que o Fred vai ter que chamar mais vezes para falar sobre mais temas, porque o tema é tão interessante. Nós temos que falar de reforma, nós temos que falar do estabelecimento com relação ao ISS, a extrafiscalidade. Eu acho que, assim, temos muitos assuntos para serem discutidos e está todo mundo encantado com as suas palavras. Eu vou só pontuar o que está constando aqui no chat, vou abrir para vocês, para os palestrantes falarem. Só um minutinho aqui. O Vitor, ele fez uma pontuação, não sei se a senhora chegou a ver o artigo do Hugo Machado de Brito II, naquele livro da doutora Tatiane Piscitelli, e ele falou, né, da problematização que você pontuou, né, na sua fala aí, tem tudo a ver com a fala do professor Hugo, no artigo que ele falou sobre novas tecnologias. A Fernanda Nepomuceno, ela fala, né, que a Suécia é um estado com taxas altíssimas de tributos e, em compensação, os cidadãos possuem saúde, educação e tudo mais. Também ela fala, né, que a gente precisa de uma adequação do sistema tributário à nossa nova realidade. E, por fim, né, o Vitor volta novamente e ele fala que no artigo do Hugo, segundo ele, coloca como problemática, caso seja o ISS, né, qual seria o local de recolhimento, que foi levantado aqui também, se isso geraria um conflito enorme entre os municípios, e se não, porque não é muito comentado por isso, por aqueles autores que defendem, né, a aplicação do ISS referente às novas tecnologias. Nós gostaríamos de ouvir, né, vocês sobre esses assuntos, esses temas. Bom, primeiro, Vitor, realmente esse artigo do professor Hugo de Brito Machado II é muito bom, eu gosto muito da linha adotada pelo professor Hugo de Brito Machado II, e ele aponta exatamente nessa dificuldade, que é a ideia de que, bom, se a materialidade econômica do imposto sobre serviço passa a ser a utilidade econômica que esse serviço supostamente geraria, aonde vai ser, né, o que a gente tinha antes como local da prestação? Não tem prestação,
né? Muitas vezes eu tenho, supostamente, essa utilidade sendo gerada em infinitas localidades, e aí eu vou acabar, então, dizendo que as empresas, por exemplo, o Netflix, tem que recolher ISS em 5.000 municípios, né? Porque, afinal, eu quero conhecer um município do Brasil em que não tem um usuário do Netflix. Eu acho pouco provável, né? O Corona ainda não chegou em todos os municípios do Brasil, mas o Netflix, eu estou certa de que já deve ter chegado em todos, né? Então, é a dificuldade que foi imposta pela Lei Complementar 157. Se vocês lembram daquela discussão, a Lei Complementar 157, ela queria mudar, né, a Lei Complementar 116 para alterar o município competente para a cobrança do ISS. Então, por exemplo, no caso das locadoras, desculpa, no caso das locadoras não, no caso dos planos de saúde e no caso das operadoras de maquininha de cartão de crédito, ela queria dizer que o local da prestação ia ser onde eu uso a maquininha, né? Se entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, se pediu uma medida cautelar para suspender os efeitos dessa lei complementar, e se ganhou isso, né? Enfim, houve uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido, e né, se perdeu efeitos, enfim, até acabou, acho que, se desistindo dessa ação. Mas essa discussão, ela vai voltar, né? Se a gente passar a entender que a materialidade econômica do imposto sobre serviços é a utilidade, a gente vai ter que tomar uma decisão com relação a onde a gente tem essa utilidade, qual é o critério que vai prevalecer para fins de definir aonde essa utilidade, né, foi prestada, onde essa utilidade existe, né, para fins de definição da pessoa competente para a cobrança do tributo. E sim, eu vou ter um conflito de competência gigantesco com relação a essa matéria. E, Fernanda, com relação a esse ponto, né, enfim, da carga tributária na Suécia, da carga tributária no Brasil, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, objetivo, nem dá para dizer, assim, o Brasil tem uma carga tributária alta, mas não tão alta se comparada com a maior parte dos países europeus, por exemplo. Mesmo com os Estados Unidos, a pessoa física nos Estados Unidos paga um tributo progressivo mais alto do que no Brasil. Claro, a gente tem uma tributação indireta bastante alta se comparada com os outros países, né? Por isso que a gente fala que a nossa tributação sobre o consumo é regressiva, né? Porque a gente paga muito de ICMS, né? Especialmente se comparado ao que se paga, por exemplo, de IVA na maior parte dos países, né? Mas, claro, a gente tem uma dificuldade no Brasil porque a gente tem, vamos dizer assim, uma sensação de que o dinheiro que a gente paga, né, a receita tributária, ela não volta para a gente como ela volta em outros países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos. Mas isso não é um problema do direito tributário em si, né? Isso é um problema, vamos dizer assim, do direito financeiro, né? E um problema de política pública, de mau uso da verba pública. E vamos lá, assim, a gente pode usar isso para justificar a tributação. Então, esse tipo de argumento, é difícil a gente dizer até onde esse tipo de argumento pode ser validado para fins de justificar, vamos dizer assim, mudanças no sistema tributário que a gente tem hoje. Obrigada. Só um comentário quanto a esse ponto. De fato, a gente tem uma questão distributiva séria, né? E a gente tem que lembrar, e aí comentando aqui a fala da Fernanda, né, no chat, mas a gente tem condicionantes que a gente não sabe muito bem até que ponto são determinantes ou não, né? Muito se diz, por exemplo, da mobilidade desses fatores de tributação, né? Ou seja, a renda é uma base muito móvel, então existe aquela ameaça ali, né, principalmente aos países subdesenvolvidos, né? Não tribute a renda porque o investimento vai sumir, né? É um discurso que parece convincente, né? Só que na prática ele é muito difícil, né? Eu lembro que até o professor Schuere, né, que foi um dos orientadores aí da Marta, ele traz uma situação daquela denúncia do tratado, né, Brasil e Alemanha. Então, se denunciou o tratado, então o efeito do tratado seria que os investidores alemães passariam a pagar tributo 2 vezes, no Brasil e na Alemanha, porque o tratado contra a bitributação teria sido denunciado. Depois foi até formado outro tratado, né? Teve até outro depois. Mas nesse momento
Se esse discurso fosse 100% verdadeiro, naquele momento o investimento alemão teria reduzido e aumentou, né? Então, ou seja, existe também fatores aí, vamos tributar mais a renda, menos o consumo? Acho que em termos teóricos isso é praticamente não uma unanimidade, mas existe uma tendência grande para isso, né? O que a gente tem que fazer é lidar bem com esses fantasmas, né? Essas ameaças, assim, que a gente não sabe muito bem se é uma ameaça, se faz sentido, se não faz, se vai fugir investimento, né? Enfim, esse é um ponto também que a gente tem que pensar para comparar com países que têm essa ameaça também, porque hoje ela é global, mas não tão forte, né? Ou seja, alguns países vão ficar mais amedrontados do que outros, né? Saber se esse medo faz sentido, se na prática isso vai se concretizar, se nós migrarmos um pouco nossa carga tributária do consumo para a renda e propriedade, isso é algo que fica ainda no campo da especulação, né? Mas só para dizer que esse é um fator que a gente também tem que considerar ao comparar países de realidades diferentes, né? Como são os nórdicos, né? Porque os nórdicos, eu tenho a impressão que é um planeta à parte ali, né? Eu nunca visitei lá, mas eu acho que Finlândia, Noruega, Suécia, ali parece que é um mundo à parte, né? Em termos de desenvolvimento, IDH, né? Estado social, tributação, educação, né? Então... Mas eu também acho complicado comparar o Brasil, que tem um tamanho continental, com países tão pequenos, né? Em números, assim, de território e em números populacionais, assim, é muito melhor, então, a gente comparar o Brasil com a Europa, do que comparar com um país nórdico, enfim, do tamanho da Suécia, por exemplo. Sim. Bom, no chat nós não temos mais perguntas. Eu vou abrir a palavra para vocês, para a professora Marta, para o professor Frederico, para as considerações finais, né? Nós já estamos no adiantar da hora, e aí gostaria de que apresentasse as considerações de vocês. Bom, gente, eu só queria agradecer a todos, parabenizar o Frederico pela iniciativa, né, por discutir esses temas tão importantes, né, hoje para o futuro do Brasil, e vocês por se empenharem, né, por se dedicarem. Olha, a vida acadêmica é uma escolha diária, é uma escolha difícil, né, a gente tem que escolher todos os dias estudar, sentar na cadeira, né, se concentrar naquilo, e parabéns por terem tomado essa decisão. Eu desejo para vocês muito sucesso, quero ler o trabalho de vocês, tenho certeza que vocês vão trazer muitas respostas para essas perguntas que foram propostas, e queria agradecer o convite, espero que logo a gente possa se reunir aí presencialmente na Milton Campus. Muito obrigada. Professor. Muito bem, eu queria agradecer a Marta pela presença, já vou fazer aqui para ela um convite tipológico aberto, né, para que né, ela esteja presente com a gente virtual ou presencialmente, né, então já fica aí o convite com todas as características que as regras de competência não têm, né, aberto, permanente, constante, né. Então, eu gostaria de agradecer, Marta, a presença, acho que a nossa escolha foi muito acertada em convidá-la, acho que ajudou bastante, todo mundo saiu aqui com uma compreensão melhor do que entrou, né, e muito feliz da gente ter tido esse encerramento de ano, né, que é uma coisa que a gente vinha programando desde o começo do ano, um evento de encerramento nesses moldes. Eu acho que a gente teve muito sucesso nisso, então agradecer a sua presença, agradecer às mestrandas, a Fabiana, a Clarissa e a Ludmila, que também se empenharam aqui no projeto, a todos os integrantes do grupo de pesquisa, o pessoal está aqui conectado, e dizer que foi muito bom trabalhar com todos, né, durante o ano, e a gente está em busca de temas aí, né, estamos conversando sobre os temas do próximo ano, o grupo de pesquisa continua, e a gente vai ter certamente outros eventos, né. Esse ano foi meio que um ano de teste, mas na minha opinião deu muito certo, né, o engajamento e os eventos e atividades, os artigos, as reuniões, né, então eu acho que vem encerrar aí com chave de ouro aí o nosso ano. Então, agradecer a todo mundo e vamos continuar o ano que vem. Obrigado a todos. Bom, então nós vamos agradecer, professora Marta, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, professor Frederico, agradecer a Clarissa, agradecer a Ludmila,
Então, assim, realmente foi um encerramento de ciclo muito proveitoso, a gente está muito satisfeito, muito feliz com a participação da sua professora, com a participação do professor. Acho que é uma honra tê-lo como nosso orientador, fala aqui em nome das demais. Então, assim, nós estamos muito felizes com isso, e agradecer, né, o nosso grupo de pesquisa, que, assim, são colegas formidáveis, cada dia nós temos temas diferentes, e sempre temas abertos, discussões abertas, e com isso a gente encerra o nosso webinar, agradecendo a presença de todos, desejando uma boa tarde, um bom fim de semana. Tchau, gente, obrigado. Tchau.